Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês 6 pontos negativos que todo freelancer passa e que muita gente não fala, tá? Às vezes os vídeos que eu vejo na internet é de muita gente falando bem de ser um programador freelancer e eu acho que não é bem assim, tá? Então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês 6 pontos negativos que eu passo, tá? No dia a dia como desenvolvedor web, tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Danilo, eu trabalho com freelancer há 1 ano e meio, vai fazer 2 anos, como desenvolvedor, não vou nem dizer programador, que eu não me considero tanto um programador assim, me considero mais um design em si, mas eu trabalho com desenvolvimento web há 1 ano e meio, mais ou menos. E o primeiro ponto que eu quero falar para vocês aqui é sobre a estabilidade financeira, tá? Ser um freelancer não é você estar o tempo todo ganhando dinheiro, o tempo todo fazendo dinheiro. Vai ter momentos do mês que você não vai conseguir fechar projeto e que isso pode impactar um pouco a sua vida financeira. Se você não for uma pessoa que cobra muito bem, que tem um trabalho muito bom ou que não sabe quanto cobrar, isso vai impactar muito a sua vida financeira. Como aconteceu comigo, de eu cobrar R$ 200 no meu projeto e às vezes levo 20 dias para fazer esse projeto. E quando eu vejo esse valor, quando eu finalizo o projeto e recebo esse pagamento, eu vejo que não valeu tanto a pena assim eu fechar esse projeto por esse preço. Eu senti que eu poderia cobrar um pouco mais. Se você tem essa mentalidade fechada de cobrar pouco por achar que tá cobrando caro, você não vai muito longe, tá? Você não vai muito longe, porque você tem que pensar no seu custo de vida, em quanto você paga para viver e as horas que você vai perder naquele projeto, as horas que você vai gastar naquele projeto, porque você ganha por hora. Então, se você for perder, sei lá, 50 horas, para você, quanto é que custa 50 horas, né? Você perder 50 horas. Quanto é que custaria isso para você se dedicar 50 horas a um projeto? Né? Claro, 50 horas dividido por vários dias. Quanto custaria para você? Então, você tem que ter isso muito bem definido, tá? Porque se você não tiver isso muito bem definido, no próximo mês você não vai ter tanta grana assim. E se você depende desse seu trabalho, você vai passar sufoco, tá? Como eu passei sufoco, muito sufoco. O segundo ponto que eu acho bem negativo é a responsabilidade de tudo, tá? Porque quando a gente é freelancer e tá se desenvolvendo na área da programação também, fica um pouco custoso, tá? Por que fica custoso? Porque você tem que aprender a programar, tá? Você tem que aprender o código, você tem que aprender a se comunicar para fechar mais projetos, para fechar mais clientes. No meu caso, eu tenho que estudar design, porque eu trabalho com desenvolvimento web e front-end. Eu tenho que aprender também um pouco sobre design. Eu vou contratar um designer para trabalhar para mim, tá? Porque eu mesmo posso fazer. Claro, quando você contrata uma pessoa, você tem que dividir aquela grana com aquela pessoa. E se você tá no começo e não tem tanto cliente, fica meio difícil você contratar um designer para desenvolver o design e você desenvolver o código. Então, você mesmo tem que desenvolver isso. Então, tudo isso, cara, é desenvolver design, desenvolver código, tá? Desenvolver o projeto em código para testar a aplicação, desenvolver bugs, que sempre dá bugs, tá? Resolver bugs, tá? Tem que estudar também a comunicação. Você não pode se limitar só ao código. Tem que estudar sua comunicação para você vender mais. Então, isso é muito importante. Você precisa aprender a se comunicar, ter uma didática minimamente boa para poder conversar com as pessoas, conversar com o seu cliente, tá? Porque quando você vai fechar um contrato, o cliente não quer saber como você vai desenvolver o site, ele só quer o site dele funcionando, entendeu? Você tem que explicar para ele como funcionaria a aplicação que você vai fazer no site dele de uma forma leiga, de uma forma que ele entenda. Porque o cliente não tá nem aí se você vai usar Node, se você vai usar JavaScript, se você vai usar HTML, CSS, PHP, não tá nem aí, cara. Ele quer o site dele funcionando, entendeu? Então você tem que passar isso pro cliente também. Fora a comunicação, você tem que estudar todas outras coisas que você tem que estudar. Então você tem que ser uma pessoa muito organizada, tá? Então, cara, você tem que estar sempre ganhando conhecimento, tem que sempre estar se atualizando. O terceiro ponto, eu não acho um ponto tão negativo assim, mas com o passar do tempo você vai ver que vai ficando negativo, que é o isolamento profissional, tá? O isolamento profissional, o que é? É você trabalhar só você ali, só você pesquisando no YouTube, vendo vídeo no YouTube, aprendendo, comprando curso, mas não se comunicando com outros profissionais na área, da sua mesma área, tá? Então, lembre que existem outros profissionais na sua área e que você pode se comunicar e aprender com eles. Porque às vezes problemas que você está passando, aquele profissional já passou, aquele profissional já resolveu e ele está seguindo a vida dele, você está passando. Então, você criar uma rede de contatos é muito importante, muito importante. E como você se comunica com outros profissionais? Saindo da sua zona de conforto, tá?
vai para um coworking. Para quem não sabe o que é um coworking, é um espaço de trabalho compartilhado, onde você tem empresa, onde tem pessoas que têm empresa na digital e trabalham naquele espaço compartilhado. E você pode se comunicar com aqueles profissionais, tá? Lembrando que não precisa ser exatamente da sua área, tá? Hoje eu converso com gente que é freelancer e trabalha com construção de casas, né? Ele desenha, faz um molde, um modelo da casa para a pessoa, e a pessoa vai lá e constrói aquele modelo. Então eu converso com esse tipo de pessoas não para entender sobre o trabalho dele, mas para entender como funciona a mentalidade dele, como ele prospecta os clientes dele, entendeu? Como ele consegue se comunicar com os clientes, fechar projetos com os clientes. Então você aprender com outros profissionais é muito importante. Então, cara, o isolamento profissional é horrível. Você se isolar em casa, ficar em casa, eu não acho tão legal. Me comunicar com outras pessoas, porque eu aprendo muito. Coisas que eu não sabia, eu aprendo muito mesmo. Cara, o quarto ponto que eu acho muito negativo, é aquela competição louca de você estar sempre prospectando cliente. Tá sempre atrás de cliente, sempre querendo cliente o tempo todo, criando conteúdo, fazendo vídeo. Quando você começa nesse ramo, você não pode mais estagnar, procrastinar, tá? Porque quando você procrastina, né, e eu procrastino também, tá? Eu procrastino também e eu senti isso na pele, porque quando eu procrastino, meio que eu reduzo aquele tempo que eu tô deitado na cama, ou fazendo outra coisa, ou mexendo no celular, ou jogando videogame, enfim. Eu reduzo esse tempo. Em vez de usar esse tempo para poder prospectar cliente, eu estou usando esse tempo para procrastinar. Claro que, você joga um game, você vê um vídeo, não é que seja ruim. Mas você perde 3 horas, 4 horas, 5 horas do seu dia fazendo isso, eu acho que é um pouco ruim, sim, e vai te prejudicar muito. Então, aquela coisa de você estar sempre querendo ganhar cliente, isso deixa o seu psicológico muito cansado. Porque você tem que ganhar clientes, você tem que estudar programação, você tem que estudar design, tem que criar conteúdo. E meio que isso vai sobrepondo muita carga para você, e você vai ficando um pouco murcho, um pouco xoxo, vê que o dinheiro que você tá ganhando não tá sendo tão legal, e aí você pega e acaba desistindo, acaba procrastinando mais ainda, tá? Mas para você melhorar isso é organização de tempo, tá? Organização de tempo, você tem que aprender a gerir o seu tempo. Porque, cara, você tá sempre prospectando clientes atrás de pessoas para fazer dinheiro. Eu acho isso um pouco cansativo. E se você não tiver uma gestão de tempo boa, tá? Que você tem que aprender isso, uma gestão de tempo boa, você vai ficar para trás. Como é uma gestão de tempo boa? Você tem que definir nas suas 24 horas, né? Claro que 8 horas é para você dormir, tá? 8 horas é para você dormir. E 16 horas é a hora que você vai estar sempre ativo no seu dia a dia, tá? E se nessas 16 horas você não tiver uma gestão de tempo boa no seu trabalho como freelancer, cara, você vai ficar para trás. Como é que eu faço a minha gestão de tempo? Eu organizo em horários do dia as tarefas mais importantes que eu tenho que fazer. Então, eu pego 5 tarefas minhas, eu preciso estudar programação. Então, eu vou estudar de manhã, de 7 às 11. Eu preciso criar conteúdo para o Instagram. Então, eu vou criar conteúdo de 2 às 4, tá? Eu preciso criar vídeo para o YouTube. Então, eu vou criar de 6 às 8 ou às 7 e meia, tá? Eu preciso estudar design. Eu vou estudar design de 8 e meia até 10 e meia. Eu sempre deixo aqui uma hora livre para ver um podcast ou algo do tipo assim, para ganhar mais conhecimento na minha área, tá? Em relação à venda, em relação à comunicação, para poder prospectar mais clientes. E as outras 8 horas eu vou dormir, eu vou descansar a mente e tal. No outro dia, eu faço os mesmos horários, só que com algumas alterações diferentes que eu tenho que fazer para aquele dia. Então, eu tô sempre organizando o meu dia assim. Claro que no meio do dia eu sempre tiro uma hora para jogar um game, né? Para jogar um jogo, tô com vontade, eu sempre tiro uma hora para sair com o meu cachorro ou para assistir um episódio de uma série que eu quero. Então, eu sempre equilibro muito bem as coisas, porque se eu ficar só no trabalho, meio que vai ficar cansativo e eu vou ter um desgaste muito grande e que me proporcione a procrastinar muito mais, tá?
Então, um ponto que você tem que ter muito importante é a gestão do tempo. Você tem que ser uma pessoa muito boa em gerir o seu próprio tempo, em controlar o seu próprio tempo. E o sexto ponto foi o ponto que a gente já iniciou aqui, que é, mas que eu acho muito importante, que é a pressão por constante aprendizado, tá? Como eu falei, se você é um desenvolvedor freelancer iniciante, e vai estar sempre estudando e se atualizando, tá? Porque você não pode ficar para trás. Mas eu não acho que você só focar no trabalho 100% seja um saudável, tá? Tem que ter um equilíbrio muito importante na sua vida em relação ao trabalho e em relação à vida pessoal, tá? Você tem que ter horários para trabalho e horários para vida pessoal. Você não pode só focar em trabalho. Você só não pode só focar em vida pessoal, esquecer o trabalho, procrastinar e esquecer da vida, tá? Então você tem que ter sempre um equilíbrio. Bom, esse que é o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que eu fiz para esclarecer os pontos negativos de você ser um desenvolvedor freelancer, programador iniciante, tá? De você prestar serviços para outras pessoas como desenvolvedor iniciante, tá? Então, cara, eu queria esclarecer esses pontos, tá? Esses 6 pontos negativos que é ser um desenvolvedor freelancer, tá? Porque às vezes a gente acha que é uma coisa muito boa, positiva, e é realmente uma coisa boa, positiva, quando você sabe cobrar, quando você sabe precificar, quando você sabe se comunicar e quando você consegue não deixar que isso atrapalhe a sua vida pessoal. Então, viram realmente um trabalho muito bom, muito gratificante. Quando é ao contrário, começa a ter frustrações e outras coisas negativas e você acaba desistindo e acha que isso não é para você, tá? Se você é uma pessoa muito disciplinada e que não consegue focar em uma coisa por muito tempo, realmente isso não vai ser bom para você. Eu te indicaria fazer outra coisa, né? Arrumar um trabalho na área de programação, enfim. Mas só dizendo aqui para vocês que TI, gente, não é algo fácil. Como muita gente na internet diz, TI não é fácil, TI é uma profissão, tá? Que você vai desenvolver com o tempo e com a prática e com o conhecimento, tá? Eu me iludi muito com isso, de achar que TI é algo rápido e algo fácil de aprender, não é? É algo muito grande e extenso, cara, é uma puta coisa gigantesca que você tem que ir conhecendo. Tem gente que tem 10 anos na área e não sabe nem tudo da TI, tá? Então, assim, a TI não é algo fácil, mas também quando você gosta do que você faz, fica algo mais gratificante de se fazer, tá? Então, comenta, compartilha, se inscreve e me segue no Instagram. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.